Sabe por que a esposa do Albert Einstein não ligava para crítica nenhuma quando usava biquíni em casa? Porque ela sabia que em casa tinha um bom físico. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de histórias de um lagartão japonês famoso por quebrar uma série de casas, cenários feitos de isopor, fazendo um rosnado e saindo detonando um monte de animais e colocando a população japonesa em polvorosa? Tá, você entendeu a descrição já, até mesmo porque você viu o título deste vídeo. E você sabe que nós vamos falar de um filme, este mais recente, mais atual, sobre o Godzilla. Mas você sabe a história da origem dele? Este lagartão que sai detonando tudo tem a sua raiz, a sua gênese em testes, com uma grande crítica a respeito disso, testes nucleares na região da Oceania, próxima, com aspas, do Japão. Agora, você sabia que isso não é uma ficção? Você quer conhecer um pouco mais sobre esta nova versão do Godzilla e entender como este território, essa região da Oceania, foi usada para testes nucleares? Então, vem conferir comigo. Godzilla Minus One. Gojira Minus One. Filme japonês de 2023, dirigido por Takashi Yamasaki e protagonizado por Ryonosuke Kamiki. Este filme é um especial que celebra os 70 anos do lançamento do filme Godzilla original, que por sinal você pode conhecer com mais detalhes aqui no canal, porque há um vídeo sobre ele. Ele se inicia contando a história em 1945, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, no Japão, onde Shikishima, um piloto da aeronáutica, pousa em uma ilha, alegando problemas mecânicos em seu avião. Mas o grupo militar que ali estava cria um alerta por uma história dos moradores do local sobre Godzilla, um ser colossal que sai das profundezas das águas e gera um terrível grau de destruição, imensurável por onde passa. Godzilla é uma espécie que lembra um dinossauro e aparece na ilha atacando a área onde os militares se encontravam. O plano do comandante era que Shikishima fosse até o seu avião e conseguisse atirar no monstro. Mas Shikishima sofre uma crise de pânico e simplesmente trava perante aquela criatura gigantesca, não conseguindo efetuar nenhum disparo, acabando apavorado e assistindo a morte de quase todos os militares sem conseguir dar um tiro sequer. Ele volta para casa carregando o fardo de covarde, com a pressão social de ter sobrevivido enquanto deixou seus companheiros morrerem em meio à sua falta de atitude, que poderia ter salvado a vida de alguns. Apesar de que mal sabem eles como funciona o Godzilla, né? Passado o período de guerra, ele acompanha Noriko, uma mulher que encontrou um bebê em meio ao caos do conflito, até que consegue um novo emprego. Ele atuará em embarcações que estão identificando bombas submarinas, e sua função é utilizar suas habilidades como atirador para explodi-las em alto mar a partir de um barco, evitando possíveis colisões contra esses artefatos. Em meio a tantos traumas, Shikishima vê que o governo japonês está atento ao movimento de retorno de Godzilla, que ganhou forças após testes nucleares feitos pelos Estados Unidos no atol de Bikini, na Oceania. O governo japonês não sabe como lidar com a situação, enquanto Godzilla parece seguir imparável pelo território, deixando seu rastro de destruição que só complementam o terror do cenário de desolação deixado pela Segunda Guerra Mundial, que detonou o Japão em boa parte dos seus territórios, além do caso de Hiroshima e de Nagasaki. A Guerra Fria é um dos períodos mais tensos da história da humanidade, pois se por um lado, hoje, passadas décadas, é sabido por todos nós em tempo presente que não houve a Terceira Guerra Mundial, quem vivenciou a época tinha plena certeza de que não só a guerra aconteceria,
como seria de um grau destrutivo nunca visto na história da humanidade, por causa das bombas nucleares. Um artefato que foi utilizado 2 vezes em 1945 contra o Japão, em ataques feitos pelos Estados Unidos nas cidades já citadas de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, deixo aqui dicas de vídeos que você pode conferir depois para expandir mais sobre os temas que estamos abordando, acompanhando vídeos sobre os filmes Oppenheimer, sobre a corrida armamentista, e Túmulo dos Vagalumes, sobre as cidades e especificamente o processo de reconstrução de Hiroshima e Nagasaki. O local identificado no filme, chamado Atol de Bikini, é um arquipélago real na Oceania que faz parte do complexo chamado de Ilhas Marshall. Primeiro, eu sei que você está fazendo uma careta aí por conta desse nome. Atol, arquipélago que forma um desenho anelar, coberto por recifes de corais, que inclusive aqui no Brasil nós temos um na costa do Rio Grande do Norte, chamado de Atol das Rocas, um dos mais belos pontos da geografia natural do país. Agora o nome biquíni você está aí fazendo careta, você vai ficar mais surpreendido ainda. Porque sim, a roupa de praia com este nome foi batizado por conta da ilha de Bikini. Até então, na época dos anos 1940, mulheres usavam um maiô como seu traje de praia. Quando então, nos anos 1940, o designer de moda francês Louis Réard lançou uma peça que cobria apenas, vamos chamar assim, as partes mais íntimas do corpo da mulher, mostrando sua barriga, as costas, e batizou assim como biquíni, porque disse que este traje teria o efeito explosivo de realçar a sensualidade e a beleza do corpo da mulher. Se para alguns o trocadilho soa até desrespeitoso, sabendo o poder destrutivo do armamento nuclear, por outro, a peça foi um sucesso, o nome se manteve e você as vê hoje popularizadas, por exemplo, nas praias do Brasil. A palavra biquíni, batizando então a ilha, significa terra de coqueiros, por conta das árvores presentes no local, assim denominadas pelos povos polinésios. Pelo menos na época que tinham essa abundância. Pois os Estados Unidos, ao longo dos anos 1950, utilizaram então o atol de Bikini como uma área de testes para suas armas nucleares. Por conta do seu poder destrutivo, o teste nuclear demandava locais isolados, sem população. Pois além disso garantir certo sigilo perante o olhar do inimigo, obviamente era para você evitar uma catástrofe. Certo porque se por um lado as potências nucleares não queriam que suas pesquisas vazassem para o inimigo, por outro, curiosamente, era estrategicamente interessante tornar acessíveis os resultados destrutivos destes impactos, pois era um jeito de intimidação através do desenvolvimento de tecnologias que cada vez se mostravam mais destrutivas. Bikini tinha pouco mais de 200 habitantes, e os Estados Unidos convenceram o governo local a deslocá-la toda para transformar a bela ilha num centro exclusivamente para os testes para estas armas de destruição em massa criadas pelos Estados Unidos. Foram, no total, 20 lançamentos de testes com bombas de alto potencial destrutivo na ilha do Atol de Bikini entre 1946 e 1958. Após o fim do uso desta área como testes nucleares, nos anos 1970, o governo das Ilhas Marshall liberou novamente a entrada de pessoas para a ilha, mas por um curto período, pois logo foi decretada a retirada dessas pessoas e novamente a proibição de presença humana lá, pois foi constatada que havia presença ainda de radioatividade em índices elevados, sendo insalubre para a presença humana. E hoje, a ilha é totalmente desabitada, recebendo um selo de patrimônio cultural da Unesco, definido assim por sua importância como registro do potencial destrutivo das armas nucleares, servindo como exemplo vivo, como uma lição para a humanidade e uma espécie de mensagem para se findar investimentos nesse tipo de estrutura bélica. E esta não é uma exclusividade do Atol de Bikini, pois ali foi o local escolhido pelos Estados Unidos para produzir estes testes nucleares.
Mas ali na Oceania, o Reino Unido fazia também testes na Austrália e a França na Polinésia Francesa. Então ali, pela sua posição geográfica isolada, fez com que a Oceania se tornasse um quintal de testes nucleares ao longo da Guerra Fria. O isolamento do continente em relação aos demais, essa coisa desrespeitosa pela população nativa, fizeram da Oceania o local ideal para que as nações promovessem esse tipo de teste. E para você não achar que os soviéticos não promoveram testes nenhum, acontece que não eram feitos lá. O local escolhido preferencialmente pelos soviéticos era a Sibéria, a região mais a leste do país, que naturalmente já era isolada por um frio intenso, além do arquipélago de Nova Zembla, no Oceano Ártico. Não são apenas nestes lugares citados que foram promovidos testes nucleares, mas estes são pontos marcados no globo e muitas vezes esquecidos, porque assim como foi na época, quando eles foram escolhidos para isso, ainda hoje se mantém um olhar de indiferença, de pouca atenção para estas áreas, e além também da questão do desdém, da falta de relevância e empatia para com a população desses locais e das suas proximidades. Talvez você, quando pensa em questão nuclear, radioatividade, venha muito na cabeça de imediato a imagem de Pripyat, na Ucrânia atualmente, por conta do vazamento da explosão na usina de Chernobyl nos anos 1980. Mas essa concepção desastrosa, inclusive por conta do raio de alcance direto contra a população civil, na verdade esconde outras vítimas, como, por exemplo, a população do atol de Bikini, que acabaram sendo meio que apagadas ao longo da história. E aí, você conhecia esse filme? Você gosta do Godzilla? Deixa seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!